Buenas noches. Buenas noches. Hoy estoy aquí con mi pareja, mi amorcito Carlos Eduardo, y vamos a hablar sobre el prejuicio lingüístico. Você já sofreu preconceito linguístico? Diretamente já, diretamente já, mas também já presenciei indiretamente. Bom, comece então contando pra gente qual foi esse episódio diretamente. Diretamente, por incrível que pareça, dentro da própria família. A gente, quando eu era menor, viajava constantemente para o Paraná, né? E eu fui nascido e criado aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então, quando a gente ia para lá, tinha muita estranheza, né? Do nosso sotaque, que até então eu nem sabia que existia. Para mim, o falar normal é falar como a gente fala. O Cuiabano. Como cuiabano, né? E aí, quando chegava lá, isso reiteradas vezes, várias vezes, não foi uma vez só não. Estranhavam tanto algumas palavras que a gente utilizava. Eu lembro que lá eu falava hominho para referir aos hominho, boneco, né, boneco. E meus filhos falavam bonequinho e ficavam tirando sarro quando eu falava hominho. E eu não entendia, porque todo mundo aqui fala hominho. Eles falavam muito piá. Piá. E eu não entendia o que era piá, e eu tirava sarro porque eu não entendia. Skinny, né, que é o salgadinho aqui, a gente sempre falou skinny. Salgadinho. Então, e lá falava salgadinho. Picolé é sorvete e sorvete é massa. Sempre tem muitas dessas que são variações linguísticas normais, mas que para criança acho que é mais engraçado. E até aí eu não vejo problema, mas até os adultos ficavam reparando como a gente falava, né? E isso aí eu já enxergo um pouquinho de problema. Os adultos já reparavam como a gente falava, falavam que era diferente e tal. Eu já vi pessoas lá falarem que o cuiabano fala feio, né? Que é muito feio o sotaque cuiabano. Não estavam se referindo diretamente a mim ou a minha família, mas A todos os cuiabanos. mas a todos os cuiabanos, né? Mas isso vinha de um preconceito maior, né? Sim. Acho que diretamente é esse. Sim. O preconceito linguístico é muito presente em locais, regiões onde as pessoas falam de uma maneira que se destaca. Por isso é muito comum no Nordeste, e o cuiabano ele tem essa marca, né, no falar. As pessoas do interior também. Então, alguns lugares que são mais... que possuem mais influência europeia, eles vão ser mais preconceituosos com a questão linguística mesmo e com outras questões. Eu creio que o preconceito linguístico, ele é como se fosse uma variação ou até uma extensão do preconceito regional mesmo que existe, né? Exemplifico porque essa mesma pessoa falou que Cuiabá era uma cidade podre, que fedia, que o povo daqui é preguiçoso. Então, assim, já dá pra ver que tem certo viés preconceituoso da própria pessoa, e isso eu acho que se sente para esse preconceito linguístico. E é interessante também perceber que eu, como criança, não me identificava nem que existia a variação linguística, porque a gente cresce nesse ambiente, né, numa bolha, e quando você se dá conta, todo mundo fala assim. E quando você sai dessa bolha e as pessoas começam a reparar em como você fala, que você percebe que você fala diferente das outras pessoas. Sim. E qual foi o preconceito linguístico que você viu indiretamente, que você viu no seu meio? Principalmente, acredito que no direito. Então, eu não sei até que ponto a gente consegue classificar isso como preconceito linguístico, mas com certeza é uma experiência de variação linguística muito grande. Porque no meio jurídico se exige uma formalidade um tanto exacerbada, exagerada. Em qualquer apresentação que se vai fazer na faculdade, e não vou nem entrar no mérito da escrita, vou entrar só na língua falada mesmo. Se exige uma certa rigidez na forma com que vai se desenvolver aquela oralidade. Então, assim, acaba que as pessoas que não
tinham o costume de usar uma linguagem tão formal têm um pouco mais de dificuldade, né, para manter o ritmo, para manter essa formalidade na fala. Então, assim, não sei se dá para dizer que é um preconceito linguístico, mas com certeza, isso eu defendo há muito tempo, desde antes de entrar na faculdade. Essa formalidade jurídica é uma forma de exclusão social, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso existem muitos estudos sobre isso, dentro e fora do direito. Fora do direito também, porque, como você disse, porque esse tipo de uso linguístico da linguagem formal, da gramática formal, que é decretada como uma certa, é para excluir, programado para exclusão. Então, esse falar certo entra dentro de tudo isso. E dentro do direito acontece uma coisa muito bizarra, que é, acima do falar certo, tem o falar difícil. Uhum. E eu juro, está acima do falar correto. O uso dos latinismos e tudo mais. Isso aí é o de menos. São conectivos que ninguém usa, ninguém viu e que colocam nas petições porque acham bonito falar difícil, colocam em livros porque acham que vai enriquecer a linguagem e só torna a leitura pesada, a leitura confusa. Então, assim, eu acho que no direito tem esse fenômeno que é, para mim, hilário, que é o falar difícil é mais valorizado do que o falar correto. Até porque, se for pegar só a questão da linguagem técnica, tem um porquê de ser. Você está exercendo uma profissão e você tem que usar uma linguagem técnica, até aí tudo bem. Mas é um degrau acima disso. A linguagem ela tem que beirar o inacessível para que ela seja considerada jurídica de verdade. É o famoso juridiquês. E dentro da faculdade a gente vê muito isso. Tem professores que têm uma comunicação sensacional, que se comunicam e se expressam muito bem, com termos que a gente consegue entender e tranquilo, mas tem professores que parece que gostam de se sentir intocáveis e superiores, dando uma aula que ninguém entende nada. Por meio da linguagem. Por meio da linguagem. Já começa a forma de exclusão aí. E assim, a gente consegue ver uma evolução, por assim dizer, da turma como um todo, né, que no começo da faculdade se comunica de um jeito quando está num ambiente formal e ao final da faculdade já consegue se comunicar de uma maneira extremamente formal. Não todos, óbvio, mas a gente vê essa mudança na oralidade. Só que nem eu disse, eu nunca vi diretamente um professor ou alguma autoridade desrespeitando alguém por conta disso. É algo natural que vai acontecendo ali. E é percebido também com olhares, expressões e até mesmo a pressão por as pessoas do direito falarem assim, você ter que falar assim também, né? Eu acho que acaba sendo uma absorção por osmose, sabe? Você tá inserido naquele ambiente e quando você vê, você acaba... Tá falando assim. Exatamente, você está se adequando às regras do jogo. Sim. Todo mundo fala dessa forma, então eu também tenho que falar dessa forma, senão vai ficar feio. E isso é o que acontece com todo mundo, aconteceu comigo, é normal. A gente tem um certo vocabulário, uma certa maneira de se expressar, e quando a gente entra na faculdade a gente toma um choque de realidade. Eu acho que isso acontece na maioria dos cursos, não só no direito, talvez no direito um pouco mais por causa dessa questão do juridiquês, mas eu acredito que a faculdade exige isso da gente, né? Essa progressão formal, só que no direito eu acho que isso toma proporções um pouco exageradas, né? Mas acho que é isso. Muito obrigada por participar da entrevista. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.